telequinesis, psicoenergía, fenomenología, hipnosis, telepatía, ectoplasma, parapsicología finalmente. Todas estas palabras las usamos cotidianamente, creo que casi todos nosotros, y no sabemos muy bien qué quieren decir. Tampoco sabemos si es ciencia o no lo es. Este tema lo vamos a tratar hoy aquí, sin vueltas. Con el padre González Quevedo. ¿Cómo le va, padre? ¿Qué tal você? Bueno, usted hoy nos ha prometido que va a mostrarnos un poquito para ver si la parapsicología tiene que ver en realidad con algo, una creencia mágica o no. Vamos a charlar un rato de eso, pero además vamos a tener alguna demostración. Bem, a parapsicologia é tudo o contrário de magia. Magia é uns fenômenos de nosso mundo que, em vez de analisar desde o ponto de vista da ciência, os fenômenos do nosso mundo pertencem à ciência, tem interpretado desde o ponto de vista religioso. Não há direito. Religião é doutrina sobrenatural e inobservável. E assim como a ciência não se pode meter, nem afirmar, nem negar algo sobrenatural, também é verdade o inverso, que a religião ou as religiões deem opiniões a respeito de fatos verdadeiros ou falsos, possíveis ou não, de nosso mundo. Isso pertence à ciência. A parapsicologia, então, poderíamos descrever com o conjunto dos ramos da ciência, física, química, medicina, arqueologia, que estuda fenômenos incomuns, infrequentes, para a margem da psicologia comum. Bien, voy a presentar a la gente que nos va a acompañar en el día de hoy. Les voy a pedir también que se presenten ustedes. Ambos pertenecen a la religión Umbanda, son un matrimonio, ¿verdad? Africana. Africana, sí, por favor, especifíquelo. Sí, Babalao Carlos Alberto Corvo. Ajá. Oshevile Enifa. Me dicen Babá. Babá. Que significa padre en lengua yoruba. Ajá. Y la señora es su esposa y además le dicen Yeye. Sí, y a lo de Nélida, Nélida Gaños. Umbanda africana, religión Umbanda africana. No, religión africana. Africana, sí. Entonces Umbanda se tuvo una mala comprensión. es otra cosa. Ajá. También vamos a hablar del tema parapsicología. ¿Usted cree que la parapsicología tiene que ver con lo divino también o no? Creemos que la parapsicología, como dijo el padre Quevedo, es una de las ciencias que ahora el hombre está tratando de descubrir. Tenemos la maravilla de poder apretar un botoncito y tener luz eléctrica. En algún momento podremos también tener conexiones mucho más importantes con ese otro mundo espiritual o paranormal. Eduardo Marrazzi, ya no se trata de creer o no creer, ¿no? La parapsicología es un hecho. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo importante es estar con personas como el padre Quevedo que tienen tanta experiencia en esto y que nos pueden clarificar, nos pueden demostrar, nos pueden explicar algunos fenómenos que están inmersos dentro de la parapsicología. Doctor Sagrayev, bueno, explíquenos usted todos sus títulos, porque yo en general conozco doctores en veterinaria, en medicina, en abogacía, pero ya no conozco doctores. Bueno, modestamente, comenzando desde chiquito en este tipo de temas, viví 9 años en Brasil. Sí. Bueno, evidentemente recorrer este tipo de temas es también haber incursionado en una parapsicología paralela a la científica, que es un poco la mística, la esotérica. Y bueno, básicamente sería licenciado en parapsicología, egresado del Instituto Superior de Ciencias Técnico-Humanísticas del Colegio de La Salle como carrera preuniversitaria. Ajá. Y doctor en parapsicología, habiendo recorrido distintos lugares. Y damos la bienvenida al padre González Quevedo, que le agradecemos la presencia por lo importante del tema en cuanto a esclarecer todo esto. En pro y contra, pero más que nada esclareciendo con coherencia. ¿En pro y en contra que es de lo que qué? buscamos. Pro y contra de algunas realidades paranormales como el espiritismo o otros fenómenos que puedan tener que ver con el poder de la mente. A lo mejor otros no piensan así. Bueno, Exacto. padre Grassi. ¿Qué tal? Julio Buenas César tardes. Grassi, Exactamente. sí. Bueno, cuéntenos un poco. Su Bueno, presencia aquí tiene que ver con la religión, ¿no? Sí, Lógico. evidentemente. Soy sacerdote y desde pequeño yo admiré mucho al padre Quevedo. Decía recién que, bueno, al menos estoy acá para contemplarlo de cerca y realmente él me convenció que la parapsicología es una ciencia. Pero después, cuando la fui nombrando en este país, con perdón de los parapsicólogos que están aquí presentes, me fui dando cuenta que no era una ciencia acá, sino que era chantología. Porque mucha gente ha mezclado la parapsicología con apariciones, ha mezclado espiritismo con parapsicología, queriendo meter la religión dentro de una ciencia ya directamente, una ciencia que trata de fenómenos paranormales, no sé si paranormales, a veces son normales. Y se ha utilizado un sentimiento de la gente que es la inseguridad y su debilidad interior
para quizá, como decía la señora, pero apretando botones, querer obligar a la divinidad a hacer ciertas cosas. Bien, vamos a tratar de desbrozar el tema. Me parece que hoy se vino con hinchada y seguimos con gente. El doctor Beruá. Bueno, yo soy psicólogo. Hace 23 años que me dedico a la investigación parapsicológica y fue un gran placer que me hayan invitado acá porque con el padre Quevedo hemos compartido varios encuentros, cursos. Lo hemos traído con el doctor Laceras a la Argentina hace 2 años y realmente considero que es uno de los últimos baluartes, digamos, de la escuela europea, de lo que llamamos la escuela ecléctica teórica. ¿Es mejor que la americana, por ejemplo, en lo que hace parapsicología? Es que no se trata de mejor o peor. Hoy en día, primero que el término parapsicología ya no se utiliza en ningún lugar del mundo. En la Argentina lo seguimos usando por una cuestión de conocimiento de la gente, ¿no? El tema de las escuelas, hay muchas escuelas que han desarrollado distintas metodologías, distintas formas de pensamiento. Y nosotros consideramos que hay que integrar las escuelas. Nosotros hablamos de parapsicología holística, porque ¿qué pasa? La ciencia fue avanzando y la parapsicología fue avanzando al compás del ritmo de la ciencia. Y nosotros tenemos que acatar los nuevos descubrimientos y los últimos avances. Licenciado Antonio Laceras. Bueno, doctor Antonio Laceras, yo soy doctor. doctor en psicología social Sí. Y parapsicólogo. La parapsicología es una ciencia. Discutir si la parapsicología es una ciencia o no hoy en día es algo pasado de moda. Sí. Hay gente que está informada y gente que está desinformada. El padre decía recién que, con perdón de los parapsicólogos que estamos aquí, la parapsicología en la Argentina es charlatanismo o algo así. Yo diría que hay charlatanismo, chantología, dijo o el chantología. padre. Sí. Yo diría que hay chantología en la medicina, en la psicología, en las religiones. Hay muchas religiones que hoy prometen milagros cada 15 minutos. En fin, los científicos y los intelectuales tratamos de ser medidos en lo que decimos. Podemos señalar que hay pocos parapsicólogos en la Argentina, muy pocos, y mucha gente que dice hacer parapsicología, y por supuesto allí mezclan esoterismo, religión, cultos y una cantidad de cosas que los parapsicólogos investigamos, pero que no es parapsicología. Ahora, que quede claro, la parapsicología es una ciencia, esto admitido en todas partes del mundo, que estudia un fenómeno muy preciso que es el potencial parapsicológico que está presente en todos los seres humanos. Fuera de eso, no es parapsicología, es alguna otra cosa. Padre González Quevedo, ¿coincide? ¿Y qué le parece lo que escuchó aquí de tantos admiradores suyos? Bem, pois muito obrigado e vice-versa. Bem, em linhas gerais estou de acordo. Eu definiria ou descreveria as religiões africanas como religiões algumas, porque aceitam um Deus e um culto supremo, e se religião é a relação da criatura com o criador, criador com criatura, é uma religião. Embarquei para ter em mente que muitas religiões africanas, dos Bantus, dos Yorubas, ou também no Brasil, de origem africana, o que não nega Deus, tampouco o espiritismo nega, mas tudo vai ao redor dos Exus e dos Orixás, ou dos espíritos dos mortos. Os mesmos Exus e Orixás terminaram por ser ancestrais. Então é também espírito dos mortos. Então já não é religião. Já seria um animismo ou uma divinização das forças da natureza. Antigamente não sabiam explicar o vento, o raio, o mar. Então o mar é um deus, Iemanjá. Júpiter lançava raio. Os astros eram deuses, divinizaram as forças da natureza. Vem assim e se diz, isso não tem nada a ver com os deuses, são criaturas. E todos os astros juntos valem muito menos que um menino recém-nascido, que é eterno e que tem alma espiritual. E os astros são puramente matéria. Então, aceitam um criador, são religiões, mas são deixados muitas, não digo todas. Deus de lado e rodopiam, vão dando voltas ao redor das forças da natureza divinizadas ou dos espíritos dos mortos. Então não seria religião. Padre, para después del corte, estuvo en la casa de Madariaga, fue para... Sí, sí, después nos va a fui. contar Bom, si se mueven los con mucho los gusto. cajones, todo eso puede ser. Bueno, nuestros teléfonos están en pantalla, no deje de llamarnos. Este programa es atrapante, sin vueltas. Y en esto no nos podemos mentir a nosotros mismos cuando decimos, ay, voy a ver un parapsicólogo que nos diga si nos vamos a casar, si vamos a conocer a alguien que nos gusta, si vamos a tener hijos, que nos tire las cartas.
En realidad creo que estamos dándonos cuenta que parapsicología no tiene nada que ver con ese concepto que tiene uno que indudablemente ignora de qué se trata. Parapsicología, estaba definiéndolo el padre Quevedo, tiene que ver, padre, también con lo que está pasando en esta casa, en la Argentina, en esta casa llamada embrujada por todo el mundo? Bem, tecnicamente o nome popular que usam é Poltergeist. Em alemão significa espíritos brincalhões. Há uma contradição. Casas desse tipo há ocorrido em todas as épocas, em todos os povos, em todas as raças, em todas as culturas. Onde há existido homem, sempre há existido esses fenômenos. Dentro da realidade do parapsicológico, esse é o mais frequente. E então dizem que são espíritos brincalhões. Sem embargo, outros muitos dizem que são os demônios ou os espíritos maus que vêm vingar-se. Por que os objetos não golpeiam a não ser a própria pessoa, sempre na mesma pessoa? Pode sair sangue, pode entrar agulhas no corpo ou lançar pedras contra si mesma. É a mesma pessoa que inconscientemente solta a energia somática corporal, chamada telergia, e é a que atua a menos de 50 metros de distância, só sobre si mesma. Sobre outra pessoa, o parapsicólogo vai agarrar a pedra e a pedra se desvia, apenas um vento ou por inércia. Então, um minuto. Então dizem que são espíritos maus. Então, e por que não golpeiam? É que são espíritos brincalhões. Em que ficamos? Nem maus, nem bons. Não tem nada a ver com os Exus, nem com orixás, nem com fadas, ondinas, salamandras, lavas astrais, gênios, demônios, nada. Afasta as pessoas vivas a mais de 50 metros de distância e se aposenta todas essas entidades. Porque não tem nada a ver com elas. É um sintoma, uma descarga da atenção nervosa de uma pessoa que tem algum problema. Estive em Madariaga. Por exemplo, em geral se diz que onde há adolescentes que não manejam a energia sucede esto. Estive em Madariaga, uma família encantadora, mas tem seus problemas psicológicos e então dão uma descarga. Uma vez de ter uma úlcera, uma bronquite asmática, ou se tem salvado, porque outras pessoas têm uma descarga e saem do real e ficam loucas. Elas não, descargam de outra forma. Mas não tem nada a ver com os mortos, nem com os demônios. É uma descarga. O que necessita essa família é paz. Dizem vocês o adolescente. Estatisticamente, o mais frequente são meninas. Na puberdade ou na adolescência, com carência afetiva, um pai muito severo. Em segundo lugar, meninos ao redor dos 10 anos com o mesmo problema psicológico ou geralmente problemas emotivos. Em terceiro lugar, estatisticamente, mulheres na menopausa. Uma série de disfunções hormonais e com problemas pode haver essa descarga. Mas isso é estatística. Pode acontecer em qualquer tipo de pessoa e é acontecido em todas as épocas, povos e ambientes. A menos de 50 metros. Não tem nada a ver com além. Creo que ustedes le querían preguntar algo al padre Quevedo con respecto, responderle con respecto a los Orixás, Iemanjá y todo lo que tiene que ver con la religión africana o brasileña en este caso, ¿no? Bueno, yo lo quería responder que en religión africana nosotros creemos en un Dios Padre, es monoteísta, a quien llamamos Olodumare. Pero tenemos un panteón de otras entidades espirituales, que son los Orixá. El religioso africano sí tiene mucho respeto por ese Dios Padre, tanto que considera una falta de respeto, un atrevimiento dirigirse directamente a él. Por ese motivo se dirige a las entidades espirituales intermedias para pedir a ellos, para que ellos intercedan por él ante ese Dios Padre, salvo en casos excepcionales de extrema desesperación en los cuales sí se dirige directamente a ese Dios Padre. ¿Pero los orixás no son también entes del mal? No. Los entidades... son lo que en realidad en las religiones judío-cristianas son los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Solamente que llamados de otra manera, pero que cumplen las mismas funciones. Padre. Son los que pueden estar cerca de Dios, los que pueden llevar nuestros pedidos. Los que intercedem por nosotros ante Deus somos Padre. muito pouco para Que foi o que eu disse. Eu disse que não negava ao Deus Supremo, mas há umas criaturas desse Deus e tem feito panteísmo, muitos deuses. Impossível. Só pode haver um criador, não pode haver vários criadores que já são criaturas. Mas, além do mais, por respeito mal entendido ao Ser Supremo, a religião haveria sido revelada pelos intermediadores.
O culto não é ao Criador, senão aos intermediários. Não se devia à divina providência, senão aos espíritos guias. Não seria o ser supremo, senão a lei do karma ou outras coisas. Portanto, embora tenha seus valores positivos, não os nego. Mas não é religião, se por religião se entende religare. Criatura, criador, criador, criatura. Rezem a Deus, à divina providência, mas aqui não. Aqui é ao redor de umas criaturas de segunda categoría. Vamos al tema Y de ellos están confundidos. No, momentito, vamos a volver al tema de parapsicología, sino otro programa de religiones. Eso es otra cosa. No, pero acá es una aclaración importante, que, como dice Santo Tomás, que los dioses de los gentiles son demonios. Entonces, si no se adora a un dios uno y trino, no se adora a Dios. Se adora a cualquier otra cosa que no es Dios. Bien, entonces, estas religiones no adoran a Dios. Adoramos Adoran, a Dios. como dice Santo Tomás. Yo les propongo que Todos los discutamos dioses en de los otro gentiles momento son el tema de demonios. religiones. Adoramos a Les Dios. propongo que discutamos en otro momento ahondar en las religiones porque queremos volver a parapsicología. Sí, doctor Verba. Y nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros investigadores que llegamos a Madariaga el día sábado. Como es de dominio público ya hemos difundido bastante el tema. Y realmente más allá de la fenomenología, porque se toma como que, bueno, hay fenómenos, vamos a filmar, vamos a ver si es la Casa Encantada o la película, todo el problema social, como decía el padre Quevedo, que está viviendo esta familia. A esta familia, me decía la señora Julia, nos tiran cruz de sal en la puerta, nos tiran tierra de cementerio, nos dicen que estamos embrujados. Y todo esto es por la falta de difusión y por la falta de profesionales capacitados que puedan explicar a la familia. Un psicólogo, por ejemplo, capacitado en parapsicología que le pueda explicar y que pueda hacer la psicoterapia adecuada para que estos fenómenos... Ahora, no es responsabilidad de dejen pasar. ustedes, los que se ocupan de esto, tratar de prestigiar la Claro, profesión de pero, modo tal de que no haya tantos, como pero decía el padre la Grassi. responsabilidad nuestra pasa por ahí, pero no todos los programas periodísticos tienen la inteligencia que tiene usted como para promocionar estos temas, porque la mayoría de los programas parece que invitaran a la persona que menos sabe para desacreditar la parapsicología. Y con respecto a la piedra, y termino, Sí. el padre Quevedo siempre nos decía que las piedras nunca golpeaban de lleno, y siempre me asombró eso. Tengo la fotografía de una persona que entró en la casa, la piedra le golpeó, no por rebote, le golpeó en forma directa y le generó un gran moretón, por lo cual estamos investigando que esa teoría no era tan así, ¿no, padre? Eu vi isso filmado pela televisão do Madariaga. Uma senhora que disse que de repente viu que lhe golpeou uma coisa, um pau, uma escova. No, escoba y una piedra. Una piedra, estaba diciendo. Bom, ela falou uma escova, pode ser também uma pedra. Ora, se até agora, em todas as épocas, em todos os povos, só na mesma pessoa que lança uma das duas hipóteses, ou esta pessoa se contagiou e solta uma alergia, ou foi simplesmente, suponhamos que não seja um acidente, uma pedra que caiu, uma escova que se caiu. Bom, tinha uma coisa e bateu nela. De revolta, a pedra vai ali, bateu na parede e cai nela. Ou é uma escova. Antes de romper uma lei de tantos séculos de observação por um caso único, vamos observar bem esse caso para ver se não é outra explicação mais simples que se encaixa perfeitamente na lei. ¿Cómo se estudia la parapsicología? Porque las ciencias se estudian con una metodología. Para estudiar parapsicología habrá algún método. Claro. Y para también comprobar los fenómenos. Em parapsicologia, quando a parapsicologia começava com intenção científica, lhe custava entrar na ciência oficial por uma coisa que é verdadeira, mas exageraram. Criam que metodologia científica era em laboratório, repetir à vontade e medir estatisticamente. Se não é de laboratório, repetir à vontade e não pode medir estatisticamente, não é ciência. Isso é ciência na matéria. Mas não vai estudar a psicologia de um tigre em laboratório, porque estuda tudo menos a psicologia do tigre. Ciência vem do latim stire, saber com argumentos, e não é científico querer que a realidade, ou a possível realidade, se acomode até o método de estudo clássico que sempre foi na matéria. Tem que buscar o método de estudo que a realidade te exija. Então hoje já se aceita incluso na escola norte-americana de Heinrich, Pratt, Peirce, Eisenstein, que só queria estatística matemática. Já a Luísa Heine, a primeira dama de parapsicologia, o próprio Heine antes de morrer, a Luísa todavia estava viva, que compreende o estudo da casuística, como na história, como na arqueologia. Casos às vezes único, mas muito bem observado, com o testemunho humano,
pode ser uma certeza que não pode dar estatística matemática. Hoje diríamos todavia algumas universidades 50 anos atrasados que creem que só estatística matemática e em laboratório. Esse erro de considerar isso que é científico, mas não é só isso científico, já está superado. ¿Qué fenómenos incluye la parapsicología? Porque hoy estuvimos mencionando varias cosas y a lo mejor confundimos otras como tirar las cartas, adivinar el futuro, demás. ¿Cuáles son los fenómenos? A parapsicologia norte-americana dizem que só são psicapa e psigama. Psigama é o que o povo chama telepatia, clarividência, etc. Psicapa não existe. Seria uma força espiritual que atua sobre a matéria? Não. A escola europeia disse telergia. É uma energia física, que como toda energia física se transmite inversamente proporcional ao quadrado e à distância, e que forças cargas elétricas do mesmo sinal se rejeitam, se repelem. Por isso a pedra bate na mesma pessoa que emite a telergia, mas não em outra, porque se repelem. Claro. E não é espiritual, porque não é passado nem no futuro, senão aqui e agora a menos de 50 metros. Então, que estuda a parapsicologia? Todo o fenômeno misterioso de todas as épocas, povos e ambientes relacionado com o homem. É uma descrição mais que não exclui nada do que se sucede em nosso mundo. Telepatia é movimento de objetos, são telecinesia, fotogênese, são luzes brilhantes. A pirogênese é a telergia transformada em calor. O aporte, que é lindíssimo, objetos que desmaterializam e entram através de um muro, sangue que sai sem mancha e cai um Cristo. Ah, milagre! Cristo sangrou! Nunca um Cristo sangra a mais de 50 metros. Isso é telergia também? Todos os fenômenos parafísicos são todos da telergia, não existe psicapa. ¿Usted lo pudo ver? ¿Qué es psicapa y qué es telergia? Psicapa seria uma força espiritual que atuasse sobre a matéria. O aporte é um fenômeno de telergia. Há muitos tipos de aporte. Por exemplo, a exultação hemática. A ver, para aquella cámara, por favor. Sem ferida, sangrar, sem ferida e sem cicatriz. Esse caso, investiguei eu, pessoalmente, um Cristo reclinado que num nicho de madeira sangrou sangue da senhora da casa. Virgens que choram. Água que está em volta ou lágrimas de alguém que está a menos de 50 metros. E é uma quixotada crer que uma virgem chorando sangue humano de alguém que está a menos de 50 metros é um milagre. É aporte. E até a bobagem de mau gosto com uma virgem de Fátima banhada em sangue ou agulhas dentro do corpo. Essas são minhas mãos, tirando sem ferida uma agulha ou um cravo que foi entrado dentro do corpo de uma pessoa. E o médico disse, de onde foi entrado? Pois há entrado. E aqui teremos tirando uma monja, agulhas do seu corpo. São casos semelhantes. E o médico, mas onde entrou? São casos semelhantes. A radiografia... Usted nos promete que no próximo bloque entonces nos va a hacer alguna demostración. A radiografia não engana. De las con mucho agujas gusto. entrando en el cuerpo y hablar un ratito del curanderismo y qué tiene que ver con todo esto. Muito ¿Puede bem, ser? com muito Bueno, gosto. la promesa está hecha, sin vueltas, los teléfonos están en pantalla, ya volvemos. Padre González Quevedo, las imágenes que estamos viendo en pantalla son aquellas que usted nos explicaba recién, de un ser humano que provoca, transmitiendo su energía o su sangre, que aparezca la Virgen llorando, por ejemplo, llorando lágrimas de sangre. ¿Esto tiene que ver con las apariciones también? Bom, lapidamente ou drasticamente, não há aparições. E a Virgem de Fátima e a Virgem de Lourdes, nada, ninguém se aparece. Nem os mortos, nem Nossa Senhora, nem ninguém. Não há aparições, há visões a gosto do consumidor. Se em Fátima tivesse aparecido Nossa Senhora, todo mundo veria, já que não eram cegos. Se em Lourdes tivesse aparecido Nossa Senhora, todo mundo a veria, que não eram cegos. Há visões em todas as religiões, em todas as épocas, em todos os povos. Ora, estas visões podem ser especialmente providencial, quer dizer, Deus se serve de um fenômeno natural. Mas como você pode afirmar isso se não é científico? Se assina Deus. Se ele quer se servir, que assine, e isso é um milagre. Então, por exemplo, em Lourdes, tem ocorrido toda classe de milagres, até de recuperar uma perna enterrada,
8 dias depois, no hospital de Zaragoza, em Guadalupe, para mim é muito agradável falar da padroeira da América Latina. O índio Juan Diego viu a Virgem de Guadalupe vestida de sol. O sol não cabe. Com a lua nos pés. A lua não cabe a seus pés. Com 33 estrelas. Não cabe nem meia estrela. Ele viu. E então foi ao bispo Juan de Zumárraga. E o bispo disse, que tu viste eu não duvido, mas cada um vê o que quer. Diz a Virgem que se é ela, quer dizer, se está servindo de suas visões, que assine. Na NASA, o Dr. Ashton Tonsman, por exemplo, há comprovado que nos olhos dessa imagem que apareceu no manto do índio Juan Diego, do dia 12 de dezembro de 1531, e a manta não se corrompeu e é de iate que não dura mais de 5 anos antes de fazer-se em pó. Aguentou um ácido corrosivo, não ficou nada. Aguentou uma bomba que rompeu o altar e o crucifixo e o manto, nada. E os olhos, se tem análise de fundo de olho vivo, em relevo, em tripla imagem, a cor, a imagem de Sansão por 15. No lugar exato está um índio, o intérprete Juan González, o bispo Juan de Zumárraga, o índio de Juan Diego, baixando assim seu cobertor, onde apareceu uma imagem, uma preta, um espanhol com a mão na barba e na menina dos olhos uma família de índios. Se aumenta com as máquinas com que a NASA aumenta as fotografias dos satélites e no olho microscópico do índio em tripla imagem, em relevo, toda a cena do outro ponto de vista. Explique vocês isso naturalmente. A assinatura de Deus em honra de Nossa Senhora. O sea que los milagros existen, Padre Gracia. Sí, ya en todo credo podemos afirmar que existen los milagros. ¿Cada Lo que 15 pasa... minutos? ¿Cómo? ¿Cada 15 minutos? No sé cada cuánto. Yo creo que los milagros existen como una revelación de Dios. Como recién conversaba con el Padre, son una firma de Dios a su revelación, pero en definitiva, muchos de los milagros son revelaciones particulares. Son visiones de tipo particular y Dios se vale de fenómenos. Se vale de fenómenos naturales. ¿Cómo, por ejemplo? Pero en Lourdes ¿Dónde hubo está? Perdón. Lourdes Sí, hubo sí. más de una persona. Bueno, ¿Y no, dónde pero está la particular. firma de Dios entonces en los particulares? Yo creo que Dios nos quiere decir algo a través de un milagro. Pero ¿cómo si es Dios una quiere que parte- vos vivas, por algo es, algo quiere de vos. Te está diciendo, yo te curé, pero yo quiero una misión de vos en esta tierra importante. Yo quiero que vos cumplas mi plan sobre este Pero ahí mundo. no coincide con el Inclusive Padre hay, González Quevedo, que dice que tiene que haber una firma. No, la firma, me parece que en definitiva la firma de Dios es que ha hecho algo en mi vida o me ha mostrado algo que significa un cambio de conducta para mí, para la sociedad, para mi plan de vida o para mi familia. Cada milagro tiene un mensaje distinto. Si no, Cristo hubiera curado a todos los ciegos, hubiera curado a todos los sordos, hubiera resucitado a todos los hijos de las madres que lloraban, y sin embargo hizo algunos signos. Quiere decir que a través de eso Dios está como poniéndole un sello a un mensaje. Hay inclusive algunos milagros que comentaba con el Padre, que hasta la revitalización de los muertos, porque Cristo ni siquiera resucitó a Lázaro, lo revitalizó. Me gustaría que el Padre diga una palabra Después acerca de eso, Eduardo Marrazzi quería... Claro, yo quería decirle al padre, lo de Lourdes fue una visión generalizada porque fue mucha gente que estuvo viendo lo de Lourdes, o lo de Fátima, que no era una sola No, a la persona. Virgen ¿Cómo no. le explico? A la Virgen no la vieron solamente los pastorcitos. Ajá, perfecto. Pero lo de Fátima fueron 3. Vieron una imagen del sol que parecía agrandarse, pero directamente a la Virgen no, vieron un signo. Y en Fátima vieron... ¿Eso no es una firma? O milagre do sol visto por 70.000 pessoas. Uma alucinação de 70.000 pessoas não existe. Mas o sol não girou, haveria visto todo mundo. Então, o milagre do sol é uma confirmação, uma assinatura de Deus, de que aquelas visões dos 3 pastorinhos eram providencial. Deus assinou. Com os milagres e outros tipos de milagres. En Lourdes apareció la Virgen. não. Foi vista. Se tivesse aparecido, todo mundo teria visto. Lúcia veria, Jacinta veria outra coisa, Francisco veria outra coisa e Francisco não ouvia e não estava surdo. Bien. Ahora, Padre, no hay que interpretar con esto. Nosotros no decimos que la Virgen no dio un mensaje querido por Dios. Yo creo que sí, que la Virgen estuvo presente ¿Se ella, manifestó? pero lo que pasa es que nosotros la vemos con formas humanas, lo mismo aquellos que dicen están en el límite del más allá. Cuentan cosas con ojos humanos, con sus propios parámetros,
pero no significa que las cosas sean materializadas. Dios no tiene barba, y hay algunos que hablan de un ser celestial con barba. No, en eso estoy de acuerdo. Bueno, por eso nosotros ¿Por qué no lo materializamos. dejamos hablar al padre González Quevedo? Claro, todas as religiões têm suas visões, cada um vê o que quer. Podem ver até uma vaca sem cabeça voando. E podem ver o que queiram. E os católicos também vemos o que queremos. Isso é um bom sinal. Projetamos nosso amor a Nossa Senhora, mas não é um milagre de Deus enganando, alucinando. Isso dizia Bento XIV, isso é blasfêmia. Dizer que Deus provoca uma visão para que veja o que não existe, isso é blasfêmia. Se serve de uma visão de um menino bom e assina. Estou servindo disso para chamar a atenção do mundo para a paz do mundo, ou a penitência, ou a devoção a Deus. A mensagem assinada por Deus, servindo, sim, de forças da natureza. Bien, algunos llamados telefónicos. ¿Qué opina, estos llamados quedan pendientes, sobre la magia negra? ¿Qué opina sobre que la magia puede causar la muerte de una persona? El padre Quevedo quiere decir que los milagros no existen, ya está contestado esto. Padre Quevedo, usted está en contra de la palabra de Dios, no cree que la parapsicología se utiliza para otra cosa, también está contestado. En fin, tenemos muchas llamadas telefónicas, los teléfonos están en pantalla, en un ratito nada más volvemos y hablamos de los curanderos, esos que todos conocemos, sin vueltas. Señor Ciudad. Sin vueltas. ¿Quién avala la parapsicología? ¿Por qué los curas están tan ligados con ese fenómeno Marcelo de Merlo? Y acá había una discusión al respecto. Padre, ¿Quién? ¿por qué los curas están tan ligados a la parapsicología? Dice Marcelo de Merlo. Lamentavelmente deveriam estar muito mais. O Conselho Vaticano II já disse que é impossível estudar as Sagradas Escrituras sem profundo conhecimento. Estava escrito, segundo o Dr. Gerard Frey, parapsicologia. Mas como nem todo mundo diz que parapsicologia é de parasitologia, colocaram ciências humanas. Depois, em outra reunião na Itália, entre cientistas e teólogos, São João Paulo II afirmou: não se pode ser bom teólogo sem profundo conhecimento de parapsicologia. Pelo mesmo motivo, tiraram parapsicologia e colocaram ciência psíquica, que é o nome oficial da parapsicologia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manda que todos se ordenem, para se ordenar ser sacerdote, tem que estudar parapsicologia. Eu sou professor de parapsicologia em 2 faculdades de teologia, onde ninguém pode se ordenar sacerdote sem estudar parapsicologia. Na Universidade Lateranense de Roma, ninguém se ordena de sacerdote sem estudar parapsicologia. Está avançando, mas na maior parte dos seminários, todavia não tem professores. Porque não tem parapsicologia, porque não tem profesores. Vamos dar tempo ao tempo. Bueno, ahí tiene un cuchillito que por ahí le alcanzaron, entonces esto tiene que ver con el curanderismo, que todos lo incluimos como la tirada de cartas y más dentro de la parapsicología, y también tiene que ver con Ciarigo, un personaje que usted conoció y que utilizaba los cuchillos, las agujas, en fin. A parapsicologia estuda os fenômenos, se são reais ou não são reais, se são truques ou não são truques, se são técnicas ou não são técnicas, se são forças da natureza ou se superam as forças da natureza. Então, o investigador parapsicológico tem que ser um técnico quando se trata de técnica ou um ilusionista quando se trata de truque. Como Uri Geller, por exemplo. Como Uri Geller, quem teve a satisfação de desmascará-lo e teve que fugir do Brasil. Nunca mais falaram dele porque era um mágico, um ilusionista profissional na Iglu, chamado Rafa Furba, em Rafa, cerca de Tel Aviv. Sí, los curanderos hacen absolutamente lo mismo, como el C, por ejemplo. Tem um livro, O Poder da Mente na Saúde e na Enfermidade, onde o slogan da parapsicologia é: o curandeiro sempre é perigoso, porque tira a dor, mas deixa a enfermidade, tira o sintoma, mas deixa a causa, e quando cura, entre aspas, criminoso. Mas há pessoas simples que vê uma pessoa como o Arigó, que metia uma faca no olho, milagre. Não, isso é a coisa mais simples do mundo. Primeiro tem que desinfectar muito bem. E depois enfia debaixo da pálpebra. Qual é o mistério? Não tem problema nenhum. Ou é debaixo da pálpebra. Ou eu pego uma agulha e a desinfecto bem com a sola do sapato, claro. ¿Por qué con la suela del zapato? Porque está caliente. Para garantir que está bem desinfectada. E a agulha se desinfecta com a sola do sapato. E meto pelo pescoço sem dor e vocês podem comprovar.
Mas sem sangue, pode comprovar, é pura No técnica. me lo puedo perder porque todavía... É pura técnica. E então um técnico fazendo essas coisas, são demônios, são os espíritos de mortos. Mas isso faço eu mesmo. Isso é pura técnica. Fazem um truque, fazem uma técnica e cria gente simples, acredita em milagre. E os estão enganando. E uma pessoa que não ha metido uma faca no estômago, crê que tem curado e já perde a dor e não se cuida. E depois pode, muito agradecido ao curandeiro que o matou. Esos que operan con las manos, que abren con las manos. Puro truque. ¿Tiene ahí también? Olhem, vocês, por Para exemplo, dejar al alfiler puesto, padre, es muy fuerte. a mim não me incomoda. A mim não me incomoda. E é para tocar acordeão, sem problema nenhum. Fazem uns truques com as mãos. Tony Agpaoa, 1982, na Filipinas, no Brasil, em todas as partes. En Chile y México creo que también, ¿no? No Brasil, em toda parte. Isso é pura técnica. Aqui estou eu fazendo o mesmo a uma prima minha, ou a secretária do CLAP, com as mãos limpas, se a meto no estômago e depois vai saindo sangue e pedaço de... ¿Cómo abre eso? ¿Cómo hace con la mano? E meto, No tiene ningún elemento cortante. e meto uma faca na coluna vertebral e vai saindo sangue. Padre, ¿usted me escuchó? ¿Cómo hace con la mano si no tiene ningún elemento? Puro truque, pura técnica de ilusionismo. Depois levanto as mãos. Esse fiz com Pipo Manceira, 2011, aqui em plena Argentina. E lhe tirei coisas do estômago. E depois meti as mãos entre as minhas. E pensava que eu estava tirando tumores. E depois se levanta, eu limpo. Passo um pano, cicatrização instantânea. Claro, porque não cortei nada. ¿Y la sangre que la tenía usted guardada acá? Era sangue do hospital ou de um frango. E as vísceras que eu tirava do estômago era de um frango. São truques de ilusionistas. Então a pessoa que crê que tirou um câncer já não se cuida e morre muito agressivo ao curandeiro que a matou. El doctor le quería hacer una pregunta. Una preguntita dentro del ambiente de la parapsicología. ¿Qué opina usted del doctor Andrija Puharic? Andrija Puharic, em 1995, é o parceiro de Uri Geller. E Uri Geller é um ilusionista. Andrija Puharic, que fez toda a propaganda do charlatão Arigo, se encontrou com um grande ilusionista, Uri Geller, e disse que era um que viria de outro planeta numa nave voadora e fez toda a propaganda charlatã. Como era padre, como era chantologia. Então, Andrija Puharic é um charlatólogo. Padre Nostradamus, Edgar Cayce. Miguel de Nostradamus foi talvez o melhor adivinho que houve na história. Adivinhou Entonces quiere decir que el futuro se puede adivinar. espontaneamente. Alguma vez podemos adivinhar o passado, o presente e o futuro de todo o nosso globo numa margem de 2 séculos. A precognição, a ¿Por qué telepatia. los siglos son las generaciones? Vivo ou sobrevivo. Avô, pai, filho, adivinho, neto, relação. Uma coisa muito antiga, um hieróglifo, ninguém adivinha. O segredo da Liga do Cobre, ninguém adivinha. Algo de fora do nosso mundo, se tem desafiado os espíritas há 60 anos, dizem-nos algo, um segredo astronômico. Então Allan Kardec, o pai do espiritismo kardecista, disse que a Lua está habitada. Não, senhor. Júpiter era uma eterna primavera, 140 graus abaixo do zero. O que os homens em nossa terra, no prazo vital, não conhecemos nunca. Nenhum demônio, nenhum espírito de morto, ninguém revelou. Existe a telepatia espontânea, ninguém a domina, mas não tem nada a ver com além. Apocalipsis, o lo que habla por lo menos Nostradamus del fin. Nostradamus e Apocalipse são duas coisas muito diferentes. Vamos a diferenciar. Lo que habla Nostradamus del fin del planeta. A prazo curto, Marquês da Cruz, um parapsicólogo francês, publicou um livro sobre a Terceira Guerra Mundial, segundo as profecias de Nostradamus. Sabe quando terminou a Terceira Guerra Mundial, que todavia não começado? Em 1956. O melhor investigador é Marquês da Cruz. A curto prazo, Miguel de Nostradamus teve erros tremendos e acertos fantásticos. Henrique I, que morreria em um duelo com uma jaula de ouro, com os olhos atravessados, aconteceu. Com anos de antecipação, mas a prazo curto, com a largo prazo, puro estilo enigma. Bueno, muéstrenos otra vez el alfilercito para la cámara, que no se lo quiere perder. Es para sacarlo solo. Después se lo saca o se lo lleva puesto, ¿no? Enseguida volvemos, sin vueltas, para psicología, ciencia o qué, y ciencia, ¿no? Gracias.
Queremos realmente que, doctor Las Heras, usted quería efectuar una pregunta. Nos interesa escucharlo. Tengo muchas cosas para decir, pero no hay tiempo. Así que, por ejemplo, una. Lo de Nostradamus, que dura 200 años, no es cierto. El caso de la llegada del Ayatollah Khomeini a Irán está perfectamente indicado en una cuarteta de Nostradamus, donde incluso dice que la persona que va a venir a destituir al rey viene de las Galias, de Francia, con una precisión absoluta, que demasiada confianza traicionará al monarca, lo que le pasó al Shah de Persia. Un segundito porque la señora quería agregar otra pregunta. No, yo... Pero no lo puedo explicar cualquier cosa. Sí. Es muy preciso, padre. Por favor. No, lo que yo... al hombre, porque el hombre puede cambiar su destino. Yo voy para allá y cambié mi destino. El conocimiento del futuro... Uno no puede predecir el futuro porque yo soy libre, yo no tengo un camino predeterminado. ¿Me permiten que la tengo señora quiera hacer una pregunta al padre Quevedo? Tomar decisiones. Sí, señora, por Yo favor. solamente es una pregunta que quiero que él me indique lo que piensa sobre algo que me pasó a mí. Yo estaba muy grave, me trataban de una úlcera al estómago. Un día estaba terriblemente mal, por supuesto lo que hago es rezar. Eran las 11:30 de la noche, me puse a rezar y lo único que sentí fue como una presencia al lado mío que me dijo: cambia urgente de médico porque te tenés que operar del intestino. Bien, tiene dos preguntas, padre, para responder. Bem, eu começo pela segunda. Eu tenho escrito um livro inteiro sobre o poder da mente na cura e na doença. 86% das doenças são psicológicas. E psicologicamente você pode tirar o sintoma, a disfunção. Aqui tem sido muito mais fácil. O inconsciente adivinhou. Demos graças a Deus a isso, que talvez em resposta da sua oração se serviu disso. O inconsciente adivinhou que esses médicos seus não estavam acertando e se manifestou o inconsciente. O inconsciente nunca se apresenta em peito nu. Então, como é inconsciente, o consciente não reconhece como próprio, atribui a uma entidade, etc. E de dentro para fora, você vê, de dentro para fora você sente o que o inconsciente adivinha e o dramatiza como se fosse uma revelação do além. Sobre o de Nostradamus, Antônio, compreenderás que Nostradamus é por algo o mais famoso adivinho a longo prazo, porque o estilo enigmático necessita um talento prodigioso para mesclar coisas e que se acontece, como disse Li Juan de Lacón, mudou a história por completo e Nostradamus continua acertando igual, porque isso é o que se chama estilo sibelino. Coisas que parecem muito concretas, não é qualquer um que somos Nostradamus, mas se muda a história, continua acertando igual, porque isso é estilo sibelino, dizer coisas que se aplica a muitas possibilidades, mas quando a coisa é exatamente precisa e se muda, já não só a prazo curto. Ahí sería fantástico. A prazo largo, estilo sibelino. Padre Grassi, nos había quedado algo pendiente usted de resurrecciones. Claro, charlaba con el padre acerca de un término que muchas veces nosotros utilizamos equivocamente, ¿no? Porque hablamos de la resurrección de Cristo a Lázaro. Nosotros como católicos, como cristianos, compartimos que la resurrección es el último día. Claro. Y esas resurrecciones de santos son revitalizaciones. Ahora, el padre dice que tienen que pasar 21 días, ¿no? En sus libros. Exato. Ressurreição é que, à medida que vamos morrendo, entre a morte clínica e a morte real, se não aceleramos, isso é o que vou explicar no curso que começa amanhã, se não aceleramos a natureza, então, entre... ¿A dónde empieza mañana? ¿Y la muerte? ¿Cómo? ¿A dónde empieza mañana? No Colégio de La Salle, obrigado pelo comercial. No Colégio La Salle, às 8 da noite, em Ayacucho, às 3 horas da noite de cada dia. Então a ressurreição é um processo. À medida que vamos deixando o corpo corruptível, vamos ressuscitando no corpo incorruptível. Vamos deixando um corpo físico e vamos ressuscitando no corpo espiritualizado. 1 Coríntios 15, 41 a 44. Revitalização é outra coisa. É voltar a esse mundo. Aqui temos uma menina com câncer generalizado, Frances Barrs, de 4 anos, completamente desenganada e quando estava morta, mantida artificialmente com os médicos, com oxigênio, com os aparelhos, e apesar de tudo morreu 3 vezes e parou apesar dos aparelhos. De repente recuperou até o cabelo, a saúde, as forças e está completamente revitalizada, invocando a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes.
Isto é um milagre, só em ambiente divino. Aqui temos outra. Bom, revitalizações têm ocorrido várias. Só que é difícil de encontrar. Bien, Sadrayek, usted quiere efectuar una pregunta también. Una preguntita dentro de lo que estamos hablando mismo. ¿Qué opina usted de la termografía infrarroja, de las investigaciones de la NASA con respecto a universidades que ya están probando que espíritus caminan entre los muertos? El doctor Pellegrino Ornetti del Vaticano, el mejor teólogo de la Universidad del Vaticano, Bien. junto a 6 científicos, etcétera, etcétera. Conheço muito bem o Dr. Pellegrini, que é muito bom teólogo e muito bem músico. E até muito bom físico e péssimo para psicólogo. Ele disse que com umas máquinas, claro, quem pode ser perfeito? Ele disse que com umas máquinas termográficas tirou fotografias de Jesus Cristo quando estava morrendo na cruz, porque essas ondas da cruz estão todavia por aí, e ele com suas máquinas a captou. Padre Pellegrini, há muito mais tirou, está o Cristo do Santuário de Sagrado Coração. Compare a baba, é a mesma. Compare os olhos, é o mesmo. Compare o nariz. Se fosse ondas, seria de uma que está muitíssimo mais ao redor, e não a de Cristo que faz 2000 anos. E muito mais fácil, ele que estava ao redor. Isso é o que se chama escotografia ou fotografia do pensamento. A telegia captada pelas máquinas, não há 2000 anos. ¿La precognición es posible? A precognição é possível e não é contra a realidade. A realidade está no tempo, há passado, presente e futuro. Para o espírito como tal, não há tempo. Deus conhece o futuro, nós somos livres, porque Deus não tem tempo. Então, aquele que livre ou casualmente no tempo aconteceu, acontece ou acontecerá, extrasensorialmente, telepaticamente, espiritualmente, está presente a isso. Se tivesse ocorrido outra coisa, se conheceria outra coisa. Nós somos livres, mas o espírito está fora do tempo. A precognição no prazo vital existencial humano e dentro do nosso globo não somente é possível, está cientificamente demonstrado que existe. Bien, padre, un teléfono tenemos ahí, Rosita, que es para hablar con el padre. 824-2248, anótelo, 824-2248. Nos despedimos con la última pregunta, exorcismo y demonio. Falar de doutrina sobrenatural e inobservável pertence à religião e pertence à ciência ver se esta doutrina está assinada. Outros fenômenos do nosso mundo não pertencem à religião interpretá-los. Antigamente criam que era um demônio e a igreja colocou no ritual romano. Argumento videntes demônios são argumentos de possessão demoníaca. Avançou a ciência e a igreja corrigiu. E em vez de argumentos, a igreja coloca signação, são sinais. Avançou a ciência e a igreja ajeitou, nem fácil creda, não creio facilmente que são os demônios. Avançou a ciência e a igreja proibiu pastoralmente administrar os exorcismos. Avançou a ciência e Paulo VI tirou a ordem dos exorcistas. Ninguém se ordena mais exorcista. Avançou a ciência e na última reforma do ritual romano já não há mais exorcismo. No batismo, Satanás é o pecado. Renuncia a Satanás. E Satanás é a personificação do pecado ou da tentação. Então, se expulsa o pecado e deixa o mundo do mal e vem para Deus, mas não está expulsando um demônio do corpo de um bebê. No podemos más nada, les agradecemos muchísimo, los necesitaríamos una semana con nosotros, que se queden a vivir acá, pero no podemos más. Padre González Quevedo, muchísimas gracias. Parapsicología fue el tema de hoy, hemos develado creo que muchísimas dudas. Y para nosotros, mañana otro tema que nos va a conmover profundamente, tiene que ver con la historia de aquellos que estuvieron en la cárcel, que ahora están liberados, pero cuentan sus vivencias, lo que fue y lo que para muchos todavía es. Liberados. Hasta mañana, sin vuelta.